7h16 pelo horário de Brasília. Para você que está nos acompanhando neste momento, muito bom dia. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, produtor rural, pecuarista que nos assiste nesta manhã do dia 2 de maio de 2017. Já está no ar o Bom Dia Produtor e na edição de hoje você vai ver. Você vai acompanhar que o CPEA apontou queda no preço da arroba do boi gordo durante o mês de abril. Valores para o boi gordo, bezerro, soja e milho recuam nos últimos 12 meses. E aqui no Brasil também apresentou queda na produção leiteira nos primeiros 2 meses deste ano. E você vai acompanhar aqui no Bom Dia Produtor os destaques das feiras AgriShow e Expo Zebu 2017. Estaremos transmitindo direto desses 2 grandes eventos aqui no Bom Dia Produtor. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom Dia Produtor traz para você agora o fechamento das cotações do mercado do boi gordo no mês de abril, segundo a análise do indicador CPEA. Na última sexta-feira, o último dia útil do mês, a cotação do boi gordo fechou a R$ 139,10, com baixa de 0,37% no acumulado do mês de abril. Você acompanha agora os números segundo o CPEA. Vamos ver aqui no balanço do mês. No dia 3 de abril, começou com R$ 134,85. Depois, já no dia 5 de abril, apresentou uma leve baixa, ficando em R$ 133,98. Aqui no gráfico você pode acompanhar que ele arredondou. Mas no dia 10 de abril, teve uma leve alta, chegando a R$ 135,46. Já no dia 17 do mês, chegou a R$ 138,19. Ainda com elevação, mas no dia 24 apresentou um leve recuo, recuou para R$ 137,85 e voltou a aumentar no dia 28 do último mês, fechando o mês em R$ 139,10. Apesar da movimentação de alta no mês de abril, as variações negativas foram maiores que as positivas, por isso a variação no mês ficou negativa em 0,37%, segundo dados avaliados pelo CPEA. E você acompanha daqui a pouquinho a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição, mas agora nós temos as cotações do boi magro pelo país. Cotações do boi magro. Oferecimento Eprinex, sua opção na terminação. Agora também injetável. Eu falo agora sobre melhoramento genético. É que começou no mês de março e segue até o dia 27 de junho a primeira etapa de avaliação do programa GenePlus, que é desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, estima-se que 14 produtores e pouco mais de 1.200 animais participem desse programa GenePlus, que é dividido em 3 etapas. Para a gente poder entender melhor o que vem por aí, Kaile Rodrigues vem com o quadro Tecnologia e Produção. As instalações da Embrapa é como um confinamento. Tem capacidade para abrigar cerca de 300 animais por prova. A ingestão de alimentos e a pesagem dos bovinos são feitas automaticamente em tempo real. A prova de desempenho Nelore dura 77 dias, com 21 de adaptação e 56 de prova efetiva. As etapas funcionam da seguinte forma. A primeira prova começa no dia 20
27 de março, terminando em 12 de junho. A segunda tem início em 14 de junho, terminando em 30 de agosto. Por fim, a etapa que ocorre de 1º de setembro a 17 de novembro. Somente touros classificados como elites na base dos ativos que poderão concorrer às avaliações de touros jovens, na faixa etária de 18 a 20 meses. Os animais são de criadores que fazem parte do programa GenePlus Embrapa. Um dos pesquisadores responsáveis pelo projeto explica que a grande novidade deste ano é um lote de rebanho Cenepol. São animais avaliados com desempenho a campo, entrando somente os superiores elites na disputa. A prova tem um custo. As despesas ainda não foram calculadas por conta dos ingredientes consumidos pelos animais. Na disputa, são avaliados a parte de desempenho em termos de eficiência alimentar, reprodução como perímetro escrotal, congelabilidade e, por fim, o acabamento de carcaça, que compõe o índice. É importante para o criador, para ele saber, entre os animais que são elite dele, né? Quais são os melhores para ele poder reter esses animais para ele e poder disponibilizar até para comércio com uma avaliação melhor. A participação deles engloba a possibilidade do uso desses dados fenotípicos para um futuro cálculo de DEPs para essas características, que são caras de serem medidas e caras de serem obtidas. Em 2016, 14 produtores dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins participaram das provas. Para este ano, a expectativa é que o número aumente ainda mais. No final do ano, nós teremos, junto com o ano passado, nós já teremos cerca de 1.000 animais, 1.200 animais avaliados para características de eficiência alimentar. Kylie Rodrigues para o SBA. Os preços para o boi gordo, bezerro e também dos insumos apresentaram baixas significativas nos últimos 12 meses. Na apuração do CPEA, o boi gordo no mercado físico em São Paulo apresentou baixa nos últimos 12 meses de 11,17%. Já o bezerro apresentou uma baixa de 29%. Os insumos também recuaram bastante. Nós vamos acompanhar aqui os números divulgados pelo CPEA. Você pode acompanhar aqui, @do boi gordo, o preço médio em São Paulo estava em 29 de abril de 2016, avaliado em R$ 154,70. Já no dia 28 de abril, apresentou um recuo na comparação com o ano passado, ficando em R$ 139,10, um recuo de 11,17% na apuração do CPEA. Nós temos ainda as cotações do bezerro em Mato Grosso do Sul. Você acompanha aqui? Na primeira coluna você encontra o valor da unidade do bezerro em 2016, em 29 de abril de 2016, estava em R$ 1.101,81. Na segunda coluna você pode acompanhar que o preço médio do bezerro, ele apresentou uma... Aliás, desculpe, esse valor está invertido. Na segunda coluna é o valor do ano passado e na primeira coluna é o valor deste ano. Nós podemos passar para a próxima tela, por favor? Na próxima tela nós vamos acompanhar aqui o preço médio da soja no Paranaguá. Em Paranaguá, no Paraná, no Porto de Paranaguá, na primeira tela você acompanha o preço médio da soja, da saca da soja, em 2016 estava avaliado em R$ 81,91, em 29 de abril de 2016. Já na segunda tela você acompanha o preço da soja em abril de 2017, que fechou em R$ 67,82, com um recuo de 20,77%. E numa próxima tela nós temos o preço médio do milho em Campinas. Praça que é referência de preço para o resto do país. Na primeira coluna você acompanha o preço em 2016, que estava em R$ 48,65 a saca de 60 quilos e caiu fortemente nos últimos 12 meses. Está ao preço de R$ 28,17, preço que foi cotado no último dia útil do mês de abril, no dia 28 de abril.
você pode acompanhar que teve uma forte baixa de 72%, 72,70% segundo a apuração do CPEA. E nós falamos do milho, você acompanha agora as cotações do milho nas principais praças de produção do país. A hora agora é de tempo. Vamos saber sobre a previsão do tempo para a região centro-oeste, onde depois de passar por algumas semanas com chuvas quase que consecutivas em grande parte das localidades, ela começa a parar e a tendência são de dias mais secos. Será que isso deve prejudicar a qualidade das pastagens? É o que Juliana Rezende da Somar Meteorologia já te prepara para os próximos tempos. Olá, bom dia a todos. As chuvas já têm diminuído de intensidade no centro do país e garantiram irregularidade nos índices de umidade do solo. Na parte mais central da região, nas áreas em amarelo, os índices de umidade ficam em torno de 20%, enquanto que no sul do Mato Grosso do Sul e ainda no norte do Mato Grosso, as chuvas têm ocorrido de forma mais frequente e garantido índices de umidade de 80% até 100%, o que tem beneficiado o desenvolvimento dos pastos. No decorrer dos próximos 5 dias, as chuvas mais expressivas se concentram principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, onde pode chover acumulados de até 30 milímetros. No restante do estado também segue chovendo, mas as pancadas são menos intensas. Na faixa oeste do Mato Grosso também são esperadas pancadas de chuva, mas de forma mais fraca e de curta duração. Agora, do centro ao leste do Mato Grosso e na maior parte de Goiás, é o tempo firme que deve predominar, e se ocorrer algumas pancadas, são aquelas pancadas mais irregulares no final do dia. No decorrer do segundo período, o tempo ainda persiste, as pancadas seguem se concentrando, principalmente no Mato Grosso do Sul e ainda na faixa oeste do Mato Grosso, mas é no sul do Mato Grosso do Sul onde ocorrem os maiores acumulados, agora dessa vez com somente 15 milímetros de chuva. Ao longo do terceiro período é que as pancadas se espalham um pouco mais pela região. Agora volta a chover no sul do Mato Grosso e ainda segue chovendo na faixa oeste, e o Mato Grosso do Sul ainda segue recebendo pancadas de chuva, mas as pancadas de chuva ainda não se intensificam no decorrer do terceiro período, mas essas chuvas frequentes nessa faixa mais a oeste da região e também no Mato Grosso do Sul mantêm os índices de umidade elevados e beneficiam o crescimento dos pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Você sabia que o BNDES é um dos maiores financiadores de crédito rural do país? Visite o estande do banco na AgriShow, do dia 1º ao dia 5 de maio, e descubra o financiamento perfeito para atender às suas necessidades. Você também pode baixar o aplicativo BNDES Agro e simular o seu financiamento quando quiser. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. A tecnologia está cada vez mais aliada ao melhoramento genético e a genômica serve para atestar o DNA de um animal. Na pecuária brasileira, os primeiros experimentos com a tecnologia foram realizados com gado Nelore, mas hoje em dia vêm sendo adotadas outras medidas para outras raças taurinas. Você vai conhecer agora um pouquinho mais sobre a genômica na reportagem de Gustavo D'Angelo. Entendida como a evolução do melhoramento genético, a genômica permite o aumento da qualidade e produtividade da pecuária. No Nelore, a utilização da tecnologia é voltada principalmente para características econômicas, como a qualidade da carne. Já nos taurinos, o estudo possibilita a identificação e seleção de animais mais resistentes e adaptados mais rapidamente. No Brasil, é claro que o Nelore foi a primeira grande iniciativa, o genoma do Nelore ficou pronto agora no final do ano e a gente tem hoje ferramentas genômicas várias para aplicação, SNP chips, etc. Mas as raças taurinas, por exemplo, o Angus, nos países de clima tropical, tem um potencial de usar o genoma com outras aplicações que não se usam na origem desses animais.
Por exemplo, nos Estados Unidos o carrapato não é um problema e a raça Angus é a maior e mais importante raça na produção de carne. Então aqui no Brasil a gente hoje vê projetos e iniciativas para usar a informação genômica para acessar essas características que são típicas e necessárias para as raças se adaptarem aqui. Então, por exemplo, o comprimento do pelo que tem relação o comprimento do pelo tem relação com a capacidade do animal de se adaptar à temperatura, ou então a capacidade do animal de ter resistência ao carrapato. Todas essas características que são, vamos dizer assim, tropicais, a gente pode usar a genômica para tentar elucidar e achar caminhos para acelerar o processo de identificação e seleção dos animais resistentes. De acordo com o pesquisador, a introdução da tecnologia nas raças taurinas ainda não foi consolidada no Brasil, mas os trabalhos seguem ocorrendo. Está havendo esforços em diferentes raças, na raça Hereford e Braford tem um trabalho grande desenvolvido em parceria com a Embrapa, a raça Senepol, que é um animal composto, também tem uma parceria grande com a Embrapa, e atividades mais independentes, como criadores independentes que também estão usando a genômica para tentar identificar esses animais e acelerar o processo de seleção usando as marcas genéticas como guia. Criador de Senepol, Neto Garcia acredita na introdução da tecnologia dentro da raça. Vamos trabalhar num prazo médio, talvez de dentro de uns 5 anos, ou antes, quem sabe não. Mas acho que o principal a ser feito a partir de hoje com uma raça igual o Senepol, que está em pleno crescimento, em grande expansão, e eu acho que quase 90% dos rebanhos Senepol hoje são avaliados, nós temos que juntar realmente esses dados e já começar a tentar utilizar. Começa a utilizar, ver qual foi o resultado, confere se realmente está dando o resultado esperado ou não. E aí, quem sabe, talvez em 2 anos a gente já tem resultados bons e fala, ó, pode utilizar tranquilamente. Um detalhe importante no que diz respeito ao avanço da genômica no Brasil é a redução do custo do processo, que também ficou mais rápido e deve se aplicar às raças taurinas de maneira consistente. A integração de um teste de DNA, de um SNP chip, que resolva a paternidade, registro de um animal que tem que receber um registro de associação, que auxilie no cálculo de melhores de DEPs com mais acurácia, com mais precisão, que ajude na identificação de alelos específicos para essas características específicas que a gente mencionou. Ou então também para alelos deletérios, aqueles que não devem ocorrer em homozigose, que são os chamados alelos letais. Todo esse pacote ele está sendo desenhado nesse exato momento para ser aplicado. Outra coisa que contribuiu muito para isso foi a redução do custo. Então, quando a gente começou há 8 anos atrás, um teste genômico desse custava $180, sei lá, algo em torno de 500, 600 reais. Esse mesmo teste hoje custa 5 ou 6 vezes menos. Então, esse câmbio e está mais fácil. No Brasil existem alternativas, soluções, empresas. Então, o setor está se organizando e eu acho que ele vai ter a tecnologia genômica muito rápido, como hoje ele tem a IATF, que é campeã, ele tem a fecundação in vitro, que é campeã, e outras metodologias que a gente viu crescer, nascer, crescer e se aplicar. Gustavo D'Angelo para o SBA. E de São Paulo nós vamos para Mato Grosso. É isso mesmo, porque no estado do Mato Grosso, os acadêmicos de pós-graduação estão sendo capacitados para a pecuária de corte, graças a uma parceria realizada entre a Embrapa Agrosilvio Pastoril e a Universidade Federal do Estado do Mato Grosso. Como mostra pra gente ele, Valdir Pacheco. A Embrapa Agrosilvio Pastoril realiza a parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop, que visa a capacitação de acadêmicos nos experimentos com gado de corte. Mais do que gerar tecnologia, a gente precisa também gerar gente capacitada que consiga usar essa tecnologia no campo, que consiga levar essa tecnologia para o meio acadêmico, para o meio científico, para o meio tecnológico, para que a gente tenha as coisas acontecendo de fato no estado de Mato Grosso. Onde os alunos de pós-graduação desenvolvem as suas teses e dissertações aqui conosco. Então os alunos vêm, isso faz parte do treinamento deles, a experimentação mesmo a campo, a geração de dados, e em paralelo a isso acontece a geração de tecnologia para o estado de Mato Grosso. Então a gente consegue unir as forças da Embrapa com a Universidade Federal de Mato Grosso, no sentido de gerar novos conhecimentos para o estado, ao mesmo passo em que a gente gera novos
né, técnicos treinados e capacitados, mestres e doutores, para atuar no nosso estado. Aqui nos experimentos de avaliações agronômicas, estudantes estão mensurando a capacidade fotossintética das forrageiras. Estamos trabalhando com 2 híbridos de pânico máximo, os cultivares Kenny e Tamani, que foram lançados há pouco tempo. Então, quando você lança uma cultivar no mercado, é muito importante você já lançar também uma recomendação de manejo. Então, aqui nós trabalhamos, o manejo adotado ele é baseado na interceptação luminosa. Então, quando as plantas atingem 95% de interceptação, nós fazemos o pastejo. E o pastejo ele é através da técnica mob grazing, ou seja, é uma mobilidade de pastejo. Então, no momento que as parcelas atingem 95%, os animais entram como uma ferramenta de corte. Hoje é o último dia da acadêmica Maiara no experimento, após 2 anos diários de muito trabalho na avaliação com uma nova cultivar da Embrapa. Nós avaliamos os diferentes aportes nitrogenados. A gente testa a fertilização nitrogenada em si, né? Nós testamos também o consórcio com o amendoim forrageiro, a cultivar Mandobi, além do inoculante Azospirillum brasilense, que é um inoculante utilizado em gramínea, também para fixação biológica de nitrogênio. E aí a gente faz avaliações semanais, quando vai chegando na nossa meta de corte, a gente faz as avaliações mais próximas uma da outra, né? E a nossa meta de corte é quando a parcela, o capim vai atingir 25 centímetros, né? Então a gente faz o corte, avalia a produção dessa forrageira e também o objetivo de avaliar os diferentes aportes nitrogenados, né? Uma característica importante dessa forrageira é que ela tem uma resistência, uma tolerância à cigarrinha. Isso a gente tem avaliado e realmente essa resistência, essa tolerância ela é positiva, né? Valdir Pacheco para o SBA. O mercado de reposição fechou o mês de abril com poucas movimentações e preços estáveis. Segundo a apuração da agência Scott Consultoria, na última semana, os preços médios de todos os gados anelorados que foram analisados fecharam com baixa de 0,1%. Isso representa que os preços estão cada vez mais firmes para o mercado de reposição. Vamos acompanhar a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição. Nós começamos primeiramente pela região norte do país. Vamos lá para o Pará, em Redenção, no Pará. A cotação do boi gordo fechou a R$ 123,50. Isso fez com que o boi magro também fosse cotado a R$ 1.540 e a relação de troca ficasse entre um boi gordo para aquisição de 1,3 boi magro. Já o garrote está avaliado no Pará em R$ 1.290. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. Já o bezerro está cotado em R$ 1.080, a relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. Nós vamos agora para a região sudeste de Rondônia. Vamos acompanhar aqui a relação de troca. A cotação em Rondônia fechou a R$ 122,00 arroba, boi magro fechou a R$ 1.500, a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Já o garrote está avaliado em 1.240 unidades, a relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,7 garrote. Já o bezerro de até 12 meses está avaliado em Rondônia a 1.070 unidades e a relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. Nós vamos agora para a região sul do estado de Tocantins. Aliás, nós vamos agora para a região norte do Tocantins. O preço do boi gordo fechou a R$ 123,00 arroba, boi magro está cotado em R$ 1.610, a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com garrote valendo R$ 1.400, a relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,5 garrote. E já o bezerro está cotado em 1.160 unidades, a relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,8 bezerro. E você acompanha agora as cotações do bezerro nas principais praças de produção do país.
É isso mesmo, toda segunda-feira você tem encontro marcado para saber mais sobre como administrar a sua empresa rural, entender sobre a gestão estratégica da sua propriedade. É o quadro que toda segunda-feira nós temos chamado Gestor e Você. Os gestores da empresa GER, eles vêm até o canal do Boi tirar suas dúvidas com relação ao manejo, fluxo de caixa, legislação, custos operacionais e muito mais. Qualquer assunto ligado à gestão estratégica da sua propriedade rural, você tira aqui com os gestores da empresa GER, Gestão Estratégica Rural. E a forma de contato é muito simples, é você mandar para a gente pelo aplicativo WhatsApp o seu contato, a sua pergunta, o seu questionamento. Nosso contato é o 67 992 64 7810. Ou também você pode participar pelo e-mail da empresa GER, contato@gerconsultoria.com. Você faz sua pergunta e o gestor responde. Na próxima segunda-feira, o tema será Direitos Trabalhistas em uma Propriedade Rural. Se você tem alguma dúvida com relação a esse tema, participe. A sua participação é muito importante. Nós vamos para um breve intervalo comercial, depois tem muita oportunidade de negócio. Está precisando renovar o seu plantel? Então o lugar é aqui. 2 minutinhos, estamos voltando com muito mais informação. É o seu Bom Dia Produtor. 7h44 pelo horário de Brasília. Se você está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao programa Bom Dia Produtor. E hoje tem participações especiais, você vai ver destaques sobre AgriShow, que você acabou de ver no intervalo comercial, um belo evento com grandes tecnologias disponíveis para você, homem do campo. Ainda hoje, nessa edição, nós temos um bloco dedicado toda a agricultura e, claro, você que acompanha o Bom Dia Produtor vai ter todas essas informações. Além disso, também acontece a Expo Zebu 2017, com participações ao vivo para a gente poder ver quais são os preparativos para terça-feira, porque tem muito evento acontecendo, muitos leilões e, claro, se você não pode ir até lá como nós ainda te trazemos o pessoal para cá para te passar todas essas informações. Lembrando que você também pode interagir com o nosso programa através do WhatsApp, é tecnologia presente em todos os caminhos, e aqui você acompanha 67992647810. Estamos esperando a sua participação. Agora tem oportunidade de negócios, porque você vai ver um convite feito pelo Marcelo Machado, da M2 Leilões, porque dia 18 de maio está chegando, viu? É o leilão Araguá e Xingu, que vai ser transmitido aqui pelo Canal do Boi a partir das 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Veja só o que o Marcelo está preparando para você. Olá, amigos do SBA. Nesta próxima quinta-feira, dia 18 de maio, aqui no SBA, a nossa próxima edição do Leilão Virtual Araguá e Xingu, Expedição 2017. A partir das 20h30, horário de Brasília, você tem mais uma reportagem da Expedição Araguá e Xingu. Em seguida, entraremos com animais filmados em todo o Vale do Araguá e Xingu, Mato Grossense. Conto com a audiência de todos vocês. Até lá! Agora vamos falar de um assunto que vem para beneficiar não só os pecuaristas, mas também para o mercado de leilões. Nós vamos falar sobre o programa Precoce MS. O jornalista Jorge Zaidan conversou com o pecuarista Rubens Catenassi, que falou sobre esse e outros assuntos. Vamos acompanhar a entrevista. O Rubens Catenassi, da Fazenda 3R, é um pecuarista de muitas atividades. Além de produzir um bezerro de qualidade, um bezerro que é cantado e decantado, para a gente falar um termo que se usava antigamente, né, Rubinho? Cantado e decantado em todo o Brasil. O Rubinho participa também de associações como a do Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul, que lançou oficialmente o estado de Mato Grosso do Sul o novo programa de incentivos de produção a essa categoria animal, o Precoce MS. O que você achou, Rubinho, do novo programa de incentivos? Olha, Zaidan, eu acho que é uma evolução e uma modernização do programa Novilho Precoce. Por quê? Porque agora vai ter mais fiscalização e mais atendimento nas fazendas para o pecuarista. E buscando melhor qualidade, com o gado mais novo, e isto
o produtor recebendo essa incentivo, ele vai produzir e vai produzir melhor qualidade. O Mato Grosso do Sul produz a melhor carne do Brasil. Por quê? Porque já vinha dentro do programa do novilho precoce há bastante tempo, que é um incentivo para o produtor produzir qualidade. Quer dizer, agora vai ser melhor ainda, porque de qualquer forma a pecuária brasileira, a pecuária do Mato Grosso do Sul, está buscando produzir qualidade. Porque hoje o mundo inteiro, o Brasil inteiro, só quer saber de carne de qualidade. Então, o incentivo para que o produtor possa produzir qualidade e buscando, quanto mais novo ele vai receber mais, esse é o caminho que a pecuária brasileira precisa, que o pecuarista precisa, assistência e usar a tecnologia. Agora, uma coisa que chama a atenção, a diferença desse Precoce MS, que é o novo programa, para o antigo, que surgiu na década de 1990, ou seja, mais de 20 anos de realização, a diferença básica é que na versão anterior, o foco era o animal. Esse animal tem que ser precoce, tem que ter bom acabamento e tal. Na atual versão, o animal permanece, tem que ter o animal também. Mas entraram o lote, ou seja, o produtor não pode só levar um animal para abate com essas características de precocidade. O lote que ele leva tem que ter pelo menos 60% de padronização. E tem também a sustentabilidade, o sistema de boas práticas de produção. Ficou mais difícil produzir novilho precoce, Rubinho, ou isso é um avanço que precisava acontecer? É um avanço que precisava acontecer. Ou seja, maior fiscalização e um incentivo maior para que o produtor busque produzir a carne de qualidade. Porque hoje não tem outro caminho. Nós temos que produzir carne de qualidade. O presidente da Novilho Precoce, a associação da qual você faz parte, o Nedson Rodrigues, disse que melhor do que o incentivo, do que a bonificação que ele recebe, que é um percentual do ICMS cobrado, melhor do que essa bonificação é adequar a propriedade rural a todo esse sistema de produção. Segundo ele, o ganho com isso é maior do que a bonificação. Pois é, porque hoje existe uma fiscalização, o governo do estado criou a fiscalização, e quanto mais você produzir de qualidade, mais você vai receber em bonificação. E esse é o caminho, porque o Mato Grosso do Sul hoje já produz a melhor carne do Brasil e com esse incentivo nós vamos produzir muito mais ainda. Agora, hoje o que falta para o pecuarista e para a pecuária brasileira é que o produtor use toda a tecnologia que está aí disponível e toda a qualidade da genética que existe hoje. Porque você tem que ter touro bom para produzir bezerro bom, e bezerro bom vai produzir um touro, um boi precoce com qualidade. Porque quanto mais precoce, mais qualidade. Aí não tem carne de... Se você matar um boi de 14, 15, 16, 17, 18, não tem carne de segunda. É só... E a raça Nelore hoje está tendo toda esta precocidade. Evoluiu. Tanto é que eu abati já bezerro de 10 meses, com 14 arroba, com toda a qualidade de acabamento. E hoje eu tenho lá, eu também peguei meus bezerros e estou terminando bezerro de 14, 15, 16 meses, tudo com 16, 17, 18 arroba. E aí não tem qualidade. O JBS, o ano passado, fez um programa de qualificação de carne no Mato Grosso do Sul. Do 1 ao 10º. E tinha que abater o mínimo. Você sabe quem foi os 3 primeiros lugares de carne nesse programa? Figueirão. Os 3 primeiros lugares lá do Figueirão. Então, por isso que eu batizei de Areia Santa. Nós produzimos a melhor carne do Mato Grosso do Sul. Figueirão que fica ao norte. Ao norte.
de Mato Grosso do Sul. É né? isso aí. Rubinho, eu ia te perguntar, você já respondeu um pouco, eu ia te perguntar o seguinte, o Nelore se enquadra bem nesse programa de produção ou tem que ser um animal cruzado? Não. Veja só, o Nelore contribui com o cruzamento industrial. A vaca Nelore participa e o cruzamento industrial hoje é através, a raça Nelore contribui. Agora, a raça Nelore hoje já tem toda a qualidade, não precisa ter cruzamento para produzir. O cruzamento é uma coisa que todo mundo faz e o resultado é positivo, mas a raça Nelore hoje também tem, porque tem touro de qualidade, porque a raça Nelore hoje tem comprimento de carcaça, profundidade de costela, largura, cobertura de carne e tem precocidade. Você abate, se você der comida boa, dentro do meu sistema, se você tratar bem e der comida boa, você abate o Nelore com 14, 15, 16, 17, 18 meses. E aí não tem carne de segunda, é todo carne de primeira. E além do mais, a raça Nelore ainda tem uma opção. Você quer comer com gordura, você come, você não quer, você não come. Agora, o sabor da carne Nelore... Porque a gordura fica por cima. E o sabor da carne Nelore, com essa precocidade, é uma coisa fora do comum. É excepcional. Precisa mais divulgação do Nelore aqui no Brasil e no mundo. Né? Pois é. A carne de Angus, sem demérito, o Angus é uma carne fantástica, excepcional. Não tenho nada. Mas a carne de Angus, que é uma raça taurina, ela é mais difundida aqui no Brasil do que a carne do Nelore. Exatamente. O que a raça Nelore precisa, eu já propus lá para a BCZ, para que a gente faça uma divulgação para o pecuarista que a raça Nelore hoje tem qualidade e tem precocidade. Aí, meu amigo, dentro do meu sistema que eu faço lá, que eu criei, o CRIP confinado, 3R, e se você der comida boa, der pasto bom, ou a raça Nelore responde, porque ele tem qualidade e tem precocidade, porque ele foi extremamente trabalhado e hoje a raça Nelore tem tudo isso. Seu leilão, o bezerro de qualidade, que é sempre numa quarta-feira dentro da exposição. Vai ser no dia da abertura da exposição lá em Camapuã. Em Camapuã. Eu vou levar uns bezerros e umas bezerras no leilão, não só meus, como vai ter os convidados, só qualidade. E também no leilão da quinta-feira, que é o leilão do fazendeiro, também vai ter extrema qualidade. E Camapuã é a capital do bezerro de qualidade. Por quê? Não, foi eu que desenvolvi esse trabalho, foi eu que consegui que o governador decretasse, mas não foi isso, não foi, foi porque Camapuã realmente produz bezerro de qualidade. Então, no dia 17 de maio, está todo mundo convidado, através do canal do Boi, nós vamos transmitir leilão bezerro de qualidade. E lá vai estar escrito bezerro com 3R. Bezerro com 3R. Muita qualidade. Então, se tem 3 R's, é realmente muita qualidade que você só vê aqui nas lentes da rede SBA. Quer ver só? Atenção, você que é produtor de leite de todo o Brasil, está precisando melhorar o seu rebanho, aumentar, dar aquele ganho, então seus problemas acabaram. É porque depois de amanhã, quinta-feira, acontece o leilão virtual Fazenda São Simão, que vai ser transmitido pelas lentes aqui do Agrocanal a partir das 8h30 da noite. Em oferta são as fêmeas Girolando, oportunidade imperdível que você acompanha com detalhes com o leiloeiro Adriano Idival.
Olá, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor aqui pelo Canal do Boi. Eu quero reforçar o convite para um evento que nós estaremos realizando na próxima quinta-feira com transmissão pelo Agrocanal. Nesta quinta-feira, o amigo de todo o Brasil tem a oportunidade de fazer os seus investimentos no leilão virtual Fazenda São Simão. São 200 fêmeas do mais alto padrão genético que estarão à disposição do mercado. E nós temos animais em várias categorias, porque nós temos animais, são fêmeas prens, já estão gestando, nós temos bezerras para serem acasaladas no seu plantel, no seu manejo, do jeito que você achar interessante, como você está vendo aí nas imagens. Essa fêmea que você está vendo na tela, ela já está prenhe. E nós temos também animais meio sangue, 3/4 e 7/8. Como você vai acompanhando nas imagens, apareceu uma bezerra um pouco mais nova, mas ela é 7/8 mais voltada para o holandês, né? Então são novilhas prens, são bezerras, essas aí já estão prens, são 7/8 também estão prens, que nós estaremos colocando à disposição do mercado na próxima quinta-feira. Trabalho da Fazenda São Simão, a HL Leilões e a Leilopec são as duas empresas que estarão realizando este evento. Então você não pode perder esta oportunidade de investimento. Uma oportunidade ímpar, é aquilo que eu sempre digo, né? O amigo que nos acompanha pelo Brasil afora, está acompanhando pelas lentes do Canal do Boi nesta manhã, tem a oportunidade, você pode travar aí, marcar na sua agenda estas informações precisas e importantes. Então, o amigo que faz o seu investimento, que trabalha com a pecuária leiteira, precisa ficar antenado na qualidade do gado que nós estaremos colocando à disposição do mercado. São fêmeas oriundas do criatório de Carlos Fernandes Lopes, o Carlito, e vale destacar ainda que essas fêmeas elas estão ali em Japaraíba, Minas Gerais. Onde fica Japaraíba, Minas Gerais? Fica a 20 quilômetros de Lagoa da Prata, né? Então você já tem essas informações, está ali pertinho de Lagoa da Prata, você pode manter contato com a equipe da HL e também da Leilopec, através dos telefones que estão à sua inteira disposição, fazer um investimento muito preciso com fêmeas nesta qualidade que eu estou mostrando para você. O nosso encontro está marcado para a próxima quinta-feira, né? Então, eu sempre faço uma conta muito simples, porque quem faz investimento em fêmeas prens, por exemplo, fêmeas prens. Quem faz investimento em fêmeas um pouco mais nova, tem espaço físico para fazer esse investimento, né? Outra coisa, nós vamos trabalhar com uma condição de pagamento também muito favorável. A condição de pagamento também é muito interessante. Mas como eu estava dizendo, quem faz investimento em fêmeas um pouco mais jovens, nesta condição dessas fêmeas que eu estou apresentando para você, aí fica muito fácil. Por que fica muito fácil? Porque essa fêmea que está na tela, por exemplo, ela vai te dar um bezerro por ano. Daqui a 7 anos você tem 7 bezerros. Você vai abater a fêmea com 18 arrobas. Então, com o dinheiro que ela vai te dar no abate e com a fêmea que você comercializou, ou as crias que você comercializou no decorrer dos 7 anos, você consegue comprar uma fêmea como ela para fazer a substituição do seu rebanho leiteiro. Então, você sempre tem fêmeas produtivas, você sempre tem fêmeas novas e que estão respondendo o que você está dando no coxo. Então, comprar fêmeas prens, como o caso dessa fêmea, por exemplo, que está enchendo o ubre já, é um negócio muito interessante para a pecuária leiteira. O evento acontece na quinta-feira, nós temos condição favorável para o pagamento, nós temos condição favorável para o frete, então reforço o convite, meu amigo, você não pode perder esta oportunidade. São 200 fêmeas, quinta-feira, Agrocanal, mais informações você obtém no site da HL Leilões e também da Leilopec, né? São estas informações que eu gostaria de passar para você. Fique antenado, faça bons negócios, reforçando o convite para quinta-feira, Agrocanal, 20 horas e 30 minutos, 200 fêmeas, condição de pagamento favorável, frete facilitado e fêmeas excepcionais como eu acabei de te apresentar, ok? Um abraço a todos, um bom dia e até uma outra oportunidade. Você viu ofertas de fêmea girolando, raça que é específica para a produção de leite. E você, produtor de leite, você pecuarista, daqui a pouquinho nós teremos informações num bloco especial que fala sobre a pecuária leiteira. É isso mesmo, Antônio. Daqui a pouquinho tem projeção. Já já a gente vai ter o preço para o mês de abril, mas enquanto não é divulgado, eu mostro para você uma projeção feita pelo Conselheite. Não saia daí, voltamos já já. 8 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Nesta manhã de terça-feira, pós-feriado, Dia do Trabalhador. Mas aqui não tem descanso, não. Tem informação para o seu planejamento estratégico. Aqui todo dia é dia de bons negócios, não é mesmo? Agora, você acabou de ver no intervalo comercial uma bela propaganda da Expo Zebu que está acontecendo. Viu também da AgriShow. Se as propagandas já são incríveis, imagina o evento. O evento
realmente um dos melhores do Brasil. Aí é o maior da raça zebuína do mundo. E Expo Zebu já nessa edição ainda você vai acompanhar direto lá de Uberaba o que está acontecendo para a data de hoje. E agora a gente vai falar sobre o mercado do leite. Essa semana já deve ser divulgado o preço do leite pago ao produtor durante o mês de abril. Mas enquanto isso eu vou mostrar para você uma projeção feita pelo Conselheite que aponta também uma alta em relação ao mês de março. Aliás, fevereiro, março, provavelmente abril também deve ter alta, porque menos produto no mercado, menos matéria-prima, a tendência é de aumento de preço. Vamos acompanhar a projeção para o mês de abril de acordo com o Conselheite. Como eu disse, o mês de março fechou em R$1 a receita do leite padrão, o preço do litro do leite. Em abril deve aumentar uma leve alta de 0,76% de acordo com o Conselheite, fechando em abril R$1,04. Além disso também, contudo, dados também do CPEA apontam uma queda de produção agora nos meses de janeiro e fevereiro para o cenário nacional. Depois você acompanhar a média, essa projeção para o mês de abril, que ainda essa semana, aí sim a gente vai mostrar esse fechamento apontado para o mercado. A gente vai ver também a produção leiteira no Brasil, primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, de acordo com o CPEA, menos leite no mercado, 6,66% de queda na produção leiteira. Além disso, sem os dados fechados de março e abril, aponta-se também uma redução ainda maior de produção no Brasil e também lá no estado do Rio Grande do Sul. E isso acontece devido aos altos volumes de importação que ocorrem desde o ano passado, com volumes e valores que inibem a melhoria das remunerações aos produtores. Daí, essa semana, então, a gente acompanha a média fechada para o mês de março do leite pago ao produtor e, por enquanto, a gente vai acompanhar a cotação do preço do leite nas principais praças produtoras do país. O assunto agora é previsão do tempo. O estado de São Paulo tem recebido chuvas frequentes em decorrência das instabilidades da região sul do país, o que tem até beneficiado as condições de solo e também as pastagens no estado. Vamos saber se nos próximos dias as condições são favoráveis para a região sudeste ou não. Juliana, conta pra gente. As pastagens do estado de São Paulo seguem mantendo bom desenvolvimento. As últimas chuvas garantiram umidade do solo elevada na maior parte do estado, com índice de umidade de até 100% nas áreas em rosa, enquanto que do centro ao sul mineiro é onde também se encontram os maiores índices de umidade do solo, com valores de 50% até 80%. No decorrer dos próximos dias, as chuvas mais expressivas agora se concentram principalmente entre o estado de São Paulo, onde pode chover até 30 milímetros na faixa oeste do estado. Segue chovendo ainda de forma mais irregular do centro ao sul de Minas Gerais e nas áreas restantes da região. É o tempo firme que deve predominar e a expectativa é de chuva bastante regular. Ao longo do segundo período agora, as chuvas perdem um pouco mais de força e volta a chover principalmente no litoral da região, mas ainda são pancadas de fraca intensidade e de curta duração. O mesmo segue acontecendo no estado de São Paulo e em toda a faixa sul mineira. No decorrer do terceiro período, as chuvas agora se concentram principalmente no estado de São Paulo, onde pode chover acumulados de até 15 milímetros. Segue chovendo ainda de forma mais fraca do centro ao sul de Minas Gerais e em todo o litoral da região sudeste. As pancadas ainda seguem ocorrendo de forma mais frequente. Então, no estado de São Paulo, do centro ao sul mineiro, as pancadas seguem mantendo os índices de umidade elevados e beneficiando o desenvolvimento das pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Eu continuo agora falando sobre a região sul do país, porque lá no estado do Rio Grande do Sul, as pequenas propriedades rurais seguem agora em queda.
para o preço para a produção leiteira. Isso mesmo, a produção de leite em queda nas pequenas propriedades devido à redução no fornecimento de alimentação. O volume recolhido pelas empresas teve uma queda de 5% a 8% em algumas regiões. A incidência de leite instável não ácido, conhecido como lina, começa a aparecer, o que é característico nesta época de entre-safra de forragem. Percebe-se também um aumento do número de produtores que estão fazendo uso da homeopatia para mastite. Já em relação aos valores, essa pequena reação no preço do leite e a queda no custo de produção elevaram o poder de compra dos produtores, de acordo com o CPEA. E essa relação de troca para o estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a Emater Gaúcha, que você acompanha na tela do seu televisor, para que a gente possa ver como vem sendo essa relação de troca. Está aí, a dezembro de 2016, a relação de troca para os produtores de leite era 738 litros e 300 gramas para 1 tonelada de concentrado de 22% de proteína bruta. Já em fevereiro de 2017, o mesmo tanto para 1 tonelada de concentrado de 22%, agora são necessários 695 litros e 800 gramas. Portanto, a queda é de 5,75% e vale ressaltar o porquê. Por conta dessa pequena reação no preço do leite, a queda no custo de produção, que acabaram então elevando essa quantidade. Isso de acordo então com números divulgados pelo CPEA. Agora, o Bom Dia Produtor vai destacar o preço do leite na última semana do mês de abril para o estado do Rio Grande do Sul, mínima, máxima e a média. É o que você acompanha na tela do seu televisor. A média, então, de 24 a 28 de abril ficou em 90 centavos o litro. A máxima chegou a bater R$ 1,35 o litro e a média, de acordo com o CPEA, batendo o patamar de R$ 1,16. Então, preço que foi praticado na última semana do mês de abril. E você por dentro da produção leiteira do estado do Rio Grande do Sul. Alimentos mais caros e seca no Nordeste preocupam os produtores. Você tem mais detalhes desse assunto no Giro do Agronegócio. A estiagem continua castigando os criadores de gado por conta da falta de alimentos para os animais, principalmente no Agreste, região que concentra 87% dos produtores de leite do estado de Pernambuco. Alguns produtores estão buscando o bagaço da cana-de-açúcar a 600 quilômetros de distância, em Juazeiro, na Bahia. Os custos de produção triplicam, comparando 2012 com 2017. Além do alimento mais caro, os produtores chegam a pagar R$ 350 em um carro-pipa com água. Para auxiliar os criadores que querem participar da Mega Leite 2017, a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando vai subsidiar o frete de animais de associados ligados a núcleos de fomento e associações promocionais ou que se encontram distantes mais de 700 quilômetros de Belo Horizonte. A feira acontece do dia 28 de junho até o dia 1º de julho. É importante lembrar que a Girolando irá subsidiar 50% do valor do frete dos animais para a Mega Leite 2017, contando ida e volta, desde que atendidos alguns critérios que podem ser consultados no site www.girolando.com.br. Os interessados deverão entrar em contato com a Girolando através do e-mail diretoria@girolando.com.br ou mesmo pelo telefone 0 operadora 34 3331 6000. O lançamento oficial do 4º Fórum Itinerante do Leite ocorrerá hoje às 13 horas na Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Em celebração ao Dia Mundial do Leite, o fórum será realizado no dia 1º de junho e irá propor a reflexão sobre consumo, mercado, inovação e sobre os mitos e verdades que são atribuídos ao leite, tanto na produção quanto no consumo. As inscrições para o fórum estarão disponíveis a partir do dia 4 de maio no site do Sindilate, www.sindilate.com.br. Poderão participar do evento produtores, indústrias, instituições, estudantes, acadêmicos e o público em geral.
sabe que tem produtos que facilitam e aumentam a sua produtividade, não é mesmo? A gente está acompanhando esse bloco dedicado ao setor leiteiro. Existem forrageiras que garantem maior produtividade às suas vacas leiteiras. Isso, nós temos então forrageiras disponíveis para pequenos, médios e grandes produtores. A exemplo dos produtos da Germipasto, que atende também perfeitamente de norte a sul do país. Quer ver só o exemplo de um cliente satisfeito que tem usado os produtos da Germipasto e tem sentido resultados bastante positivos? Então vamos para o Paraná acompanhar a fazenda Santa Helena, onde o produtor vai dar o testemunho dele. De olho. A Germipasto foi meu irmão que tem propriedade em Camapuã, Mato Grosso do Sul, que me enviou pela primeira vez a semente de lá, né? Provinda de lá. Depois, há 8 anos atrás, comecei a adquirir aqui na região, com o Luciano, o vendedor. Pela pureza dela, na época que praticamente se vendia semente não muito certificadas, né? Na hora do plantio a gente jogava menos sementes, né? Por causa da pureza. E valor cultural melhor, né? O resultado acabava saindo mais em conta jogar uma semente pura. Uns 15 anos ou mais eu fui no dia de campo lá em Camapuã, né? E entrei em contato com o pessoal e comecei a usar a semente Germipasto. O MG5, MG4, Piatã e o Braqueirão Marandu. O braqueirão a gente utiliza mais para vacada de cria. E também para bezerro, quando ocorre a desmama, esse negócio, a gente tem utilizado MG4 e Piatã. Tanto para novilha, para acabamento de novilha, Piatã. E o MG5 mais para bois, acabamento de bois, para recria. Lá eu tenho Piatã, tenho Zurich, Mombaça. Eu tenho de tudo um pouco. É por categoria animal, né? Eu mexo com cria, recria e engorda, então eu vou especificando por categoria. As braquiárias eu deixo para vaca de cria e os pânicos para engorda. Credibilidade muito boa, né? Vamos dizer. Tem assistência aqui com o nosso vendedor, Luciano. Produto de boa qualidade. As nossas expectativas têm sido cobertas com as sementes deles, né? Quanto à qualidade da semente e a garantia de nascer, geralmente a empresa dá. Né? E torcer por um bom tempo, mas se a qualidade é boa, tá? Tanto é que faz mais de 15 anos que nós estamos usando as sementes de Germipasto. Qualidade boa e com garantia de resultados, de uma boa pastagem bem formada. Tanto que está aí para ver, né? É só tirar as dúvidas. A propriedade do Sérgio e do Gilberto Uzon também são clientes que usam hoje semente pura e ainda usam também um pouco de semente incrustada. Eles estão passando também por um processo de adaptação. Como o Chico, eles também no começo jogaram da incrustada 60 quilos. E ela também amarelou. Isso é comum, todos os clientes, se nós formos mostrar o trabalho, nós vamos ver que teve isso e é comum, né? Mas hoje a gente fala bastante do custo por hectare, que é um dos fatores mais importantes, porque é custo e também do resultado final, porque quando você tem uma planta com uma semente VC80, você não tem semente meia grana, é uma semente selecionada, então a planta vai sair com muito mais vigor. Isso tem que levar em conta, né? Mesmo eles conhecendo a empresa, eles ainda não trabalhavam com semente pura. Eles trabalhavam com semente convencional. Foi até um pouco difícil a gente introduzir, porque é um diferencial, mas a gente entende o lado do produtor que veio trabalhando há 20 anos, 30 anos com um produto. E isso é em todos os segmentos. Eles têm que ter segurança para passar então a trabalhar com aquele produto.
E você acompanhou mais uma história de sucesso, onde um produtor rural utilizou os produtos da Germipasto. E você, pecuarista, você agricultor que acompanha o Bom Dia Produtor, fica antenado com relação a tudo que acontece no setor agropecuário. Vamos a um breve intervalo comercial. O que nós teremos daqui a pouco, Elaine? Vamos falar sobre ovino-caprinocultura no estado do Rio Grande do Sul. Sabe o que está acontecendo por lá? O quê? Só vou contar depois do intervalo, viu? Não saia daí, a gente volta já já. Olá, bom dia. Você está acompanhando o Bom Dia Produtor nesta manhã de terça-feira, transmitindo para todo o Brasil e também países vizinhos. E agora, informações, você sim vai acompanhar informações voltadas ao ovino-caprinocultura para o estado do Rio Grande do Sul. Atenção para as informações, onde no estado gaúcho o período de monta está na fase final, com as noites mais frescas, facilitando esse serviço. Muitos produtores já retiraram os carneiros, rebanhos em geral, em bom estado nutricional. Porém, as condições estão favoráveis a uma maior incidência de parasitas. Muita atenção então, viu, produtor? A resistência parasitária continua sendo o grande desafio no quesito sanidade, tanto para ectoparasitas em bovinos como para a verminose ovina. Época também de realizar os banhos obrigatórios para o controle da sarna e o piolho, devendo ser informadas as inspetorias veterinárias e zootécnicas, que são as IVZS municipais. Então, agora falando em ovino-caprinocultura, eu vou trazer preços de comercialização. Aliás, a comercialização de cordeiros, que em grupos conseguiram um preço um pouco acima da média para alguns grupos de produtores que organizam carregamentos coletivos. É isso que você acompanha, números divulgados pela Emater do estado do Rio Grande do Sul, onde essa comercialização de cordeiros para grupos coletivos, o preço mínimo alcançou R$ 4,90 o quilo vivo e o preço máximo chegou a bater R$ 6,00 para o quilo vivo. Mas eu não paro por aqui não, dessa vez eu vou trazer mais valores, dessa vez por municípios, e você acompanha esses valores na tela do seu televisor, preços para os municípios gaúchos. Atenção, Alegrete, R$ 5,00 o quilo, Bagé, R$ 5,25, Dom Pedrito, R$ 4,90, Encruzilhada do Sul, bateu R$ 6,00, assim como Jaguarão. Além disso, Júlio de Castilhos, R$ 5,50, Pedras Altas, o mesmo valor, Santana do Livramento conseguiu 10 centavos a mais, R$ 5,60, Santa Vitória do Palmar caiu para R$ 5,00, essa média um pouco menor, mas em Santo Antônio das Missões, R$ 5,30. E os últimos municípios, São Borja, R$ 5,50, São Gabriel um pouquinho a mais, R$ 5,70, Uruguaiana, R$ 5,10. Além disso, são informações para a gente poder acompanhar como vem sendo a média dos cordeiros para este finalzinho do mês de abril, números atualizados pela Emater do estado do Rio Grande do Sul. Ainda falando sobre ovino-caprinocultura, a repórter Miriam Valadares conversou com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Fernando Reis. Ele deu dicas como escolher os reprodutores certos na ovinocultura. Vamos acompanhar. De uma forma geral, como está o trabalho de melhoramento genético voltado aos ovinos? Sobre este assunto, eu converso com o pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos, Fernando Reis. Fernando, o que vocês têm feito em relação ao desenvolvimento da ovino-caprinocultura? Bom, um dos critérios que ainda é tabu, principalmente na hora da compra de reprodutores e matrizes, é a questão da genética. Então todos perguntam qual a melhor raça para se adquirir. E tudo isso teria muito a ver com um trabalho bem feito de melhoramento genético. Existem programas de melhoramento genético para ovinos e caprinos no país, mas a adesão por parte de produtores ainda não é grande. E isso gera insegurança na hora de comprar os reprodutores e as matrizes. Então, no intuito de se promover isso, uma discussão e um debate um pouco mais aprofundado, é que a gente tenta comentar a respeito de como isso se dá em relação aos produtores. Quais os critérios que eles podem adotar de seleção na compra de matrizes e reprodutores. E o bom é que a Embrapa tem essa linha de pesquisa que ajuda aí na hora dessa decisão. Sem dúvida, nós temos as ferramentas para se fazer melhoramento genético. Assim como nos bovinos, que já tem tradicionalmente programas como o GenePlus,
nós também temos para caprinos e ovinos, que é o chamado Genecoque. O que falta é o produtor coletar as informações e fornecer para esses sistemas, que eles são softwares, são programas de computador, que eles precisam ser abastecidos de alguma forma com as informações de campo. Um exemplo, o produtor não tem, por exemplo, nada que credencie um reprodutor e que ele vai ser bom ou ruim se não houver dados coletados em relação a esses animais. Sejam eles de produção ou de características reprodutivas, ganho de peso, peso ao nascer, da parte de intervalo entre partos e até habilidade materna, por exemplo, peso a desmama. Então essas informações precisam ser coletadas pelos produtores, repassadas a esses programas para que a gente tenha realmente seleção e melhoramento genético na ovinocultura. Além de pesquisador, você é também coordenador da Câmara Setorial de Ovinos e Caprinos de Mato Grosso do Sul. E no dia 1º de abril, vocês estarão realizando, junto com a Asmaco, um simpósio. E para elucidar um pouquinho melhor esse tema, nós queremos promover justamente um debate com um simpósio que nós elegemos como tema a parte genética em prol de mercado. Então vai ser o 15º Simpósio Sul-Mato-Grossense de Ovinocultura, que acontece no dia 1º de abril, é um sábado. Todos os produtores podem estar presentes e a partir das 8 horas, durante a Expo Grande, lá no auditório da Acrisul, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você acompanhou as cotações do frango quilo vivo pelo país e a carne de frango fechou o mês de abril com alta. E esse é um dos destaques do Giro do Agronegócio. A busca de agroindústrias e frigoríficos pela obtenção de certificação do sistema de abate halal cresceu 12% em 2016 na comparação com o ano anterior, informa a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil e Instituição Certificadora Halal. Dados da Câmara de Comércio Árabe Brasileira indicam que o Brasil tem 90% dos seus frigoríficos habilitados para produzir carne halal. O país figura como o maior exportador de carne para o mundo islâmico bovina e de frango, já que o consumo de suínos é proibido neste mercado. Dados da Agência Brasileira de Promoção de Comércio e Investimentos, Apex Brasil, revelam que em 2016 as exportações brasileiras para a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Catar, Bahrein e Omã totalizaram pouco mais de 6 bilhões de dólares. As cotações da carne de frango seguiram em alta no encerramento de abril. Segundo o CPEA, apesar da demanda relativamente estável, limitada principalmente pelo período de fim de mês, os estoques reduzidos têm sustentado os valores. De 20 a 27 de abril, o frango inteiro congelado valorizou 1,4%, cotado a R$ 3,79 o quilo na última quinta-feira. Para o resfriado, a alta alcançou 2,9% no mesmo período, a R$ 3,75 o quilo, ambos no atacado da Grande São Paulo. O programa Carne Angus Certificada fechou nos últimos 30 dias parceria com 2 novos frigoríficos e uma processadora de hambúrgueres. Desde a segunda quinzena do mês de abril, o grupo Estrela Alimentos, do município de Estrela do Oeste, em São Paulo, e o frigorífico Zime, de Parobé, Rio Grande do Sul, passam a produzir carne Angus certificada. A adesão de novas unidades vem em um momento estratégico frente à recente suspensão parcial dos abates anunciada pelo Marfrig. Febre aftosa em destaque no seu Bom Dia Produtor é que começou ontem, Antônia, a campanha de vacinação contra a febre aftosa em 22 estados, mais o Distrito Federal. E a meta do governo federal é imunizar aproximadamente 198 milhões entre bubalinos de bovinos para este ano, para este mês de maio, Antônio. Mas o governo tenta retirar a vacinação
Você vai acompanhar agora uma entrevista que o Jorge Zaidan fez com o Décio Coutinho, que ele explica melhor sobre essa campanha do governo que tenta fazer com que o Brasil fique com status livre da vacina. Vamos acompanhar agora na entrevista. Campanha Aftosa 2017. Oferecimento Aftobov, reconhecida pelo baixo índice de reação vacinal. Um dos assuntos debatidos durante a Exposebu 2017 foi a retirada das campanhas de vacinação contra a febre aftosa em todo o território nacional. O objetivo é tornar o Brasil um país totalmente livre da doença, sem a obrigação de vacinar. Hoje, nós só temos um estado, uma unidade da federação que tem essa condição reconhecida aqui no Brasil e também no exterior, pela Organização Mundial de Saúde Animal, que é Santa Catarina e que há muitos anos aboliu a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Os primeiros passos do Ministério da Agricultura já começam a ser dados agora. Vai levar muito tempo até que o Brasil ganhe esse status internamente e também no cenário internacional. Eu vou conversar com o Décio Coutinho, que é quem responde pela área de saúde animal dentro da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ele que já conhece do assunto, já ocupou a Secretaria de Defesa Animal do Ministério da Agricultura em 2015 e hoje coordena esse trabalho pela Confederação. Décio, quais são os passos até que o Brasil se torne reconhecidamente aqui e lá fora como área livre de febre aftosa sem vacinação? O Ministério da Agricultura apresentou na última reunião da COSALFA, no último dia 6 de abril, essa proposta de reformulação do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa no país. E coloca essa proposta deles em discussão com todo o setor produtivo da pecuária brasileira, tanto o setor primário, que são os produtores, como a indústria de vacinas, a indústria de carne bovina, a indústria de carne suína. Todos irão participar desse debate, dessa discussão, até o final do mês de julho desse ano, de 2017, para que aí sim, de forma definitiva, a gente tenha um plano acordado entre todos os participantes desse processo para ser implementado. Esse plano que foi apresentado nesse momento, ele começa com a sua atividade agora em 2017, inicia o processo de suspensão da vacinação contra a febre aftosa nos primeiros estados, que seria o estado do Acre e o estado de Rondônia, no primeiro semestre de 2019, depois o segundo bloco, que seria o bloco da região norte, em 2020, no primeiro semestre de 2020, norte e o bloco do nordeste, que estão todos os estados do Nordeste, com exceção da Bahia e de Sergipe, e em 2021, o restante do Brasil, a suspensão da vacinação e o reconhecimento da condição de livre de febre aftosa sem vacinação por parte do governo brasileiro no segundo semestre de 2022 e o encaminhamento à Organização Internacional de Saúde Animal para o reconhecimento internacional no primeiro semestre de 2023. Ou seja, nós estamos em 2017, temos aí pela frente 6 anos até que todos os passos sejam dados e o Brasil se torne reconhecidamente um território livre de febre aftosa sem a obrigação de vacinar. Até lá, esses blocos mencionados pelo Décio Coutinho ficam livres da campanha de vacinação de maneira gradativa. Por que começar pelo Acre e por Rondônia? O Ministério da Agricultura criou um grupo de especialistas e esse grupo levou em consideração a condição principalmente de trânsito e de comércio de bovinos
entre os estados e os demais estados da federação e a condição sanitária dos países vizinhos a cada um desses blocos no que diz respeito à América do Sul. Tá? Então, o início desse processo se dá pela região amazônica, em função de ser um território grande, mas em contrapartida ter uma população bovina menor. E os estados vizinhos também, os países vizinhos, perdão, também terem essa mesma condição de não ter a pecuária como a principal atividade econômica nos seus territórios. Então, teoricamente, o que esse grupo técnico coloca em discussão é que seria mais fácil começar por essa região do que começar pela região onde a pecuária tem a maior importância econômica no território sul-americano. Pode-se imaginar, eu queria que você colocasse alguma coisa sobre isso, que o início foi por esses dois estados devido à proximidade com alguns países que parece não terem um controle tão rigoroso como nós temos aqui na parte um pouco mais baixa da América do Sul. É só uma suposição, é só uma impressão ou tem fundamento isso? Não, um dos pontos, eles não têm a mesma condição, mas em compensação a atividade pecuária não tem uma atividade de relevância. Tá? E se a gente for avaliar os rebanhos que estão na região fronteiriça com o Brasil, o rebanho é muito pequeno. Então, a possibilidade de introdução da doença por essas localidades é considerada de baixa possibilidade. Décio, eu sei que os passos estão sendo dados, o Ministério está abraçando essa causa, essa proposta foi apresentada na última reunião internacional sobre o combate à febre aftosa, mas a gente sabe que há muitas opiniões de técnicos, de médicos veterinários, de dirigentes de associações que representam o produtor rural, contrárias, essas opiniões, à retirada das campanhas de vacinação. A América do Sul, um continente muito grande, e na avaliação dessas pessoas, o risco é também proporcional, é grande de que tenhamos novos surtos de febre aftosa e tudo possa ir por água abaixo, inclusive o trabalho do Brasil, que foi muito bem feito nos últimos anos. Como é que a CNA e o próprio Ministério se posicionam diante disso? A CNA se posiciona exatamente nesse momento em oferecer a todos os produtores brasileiros todas as informações necessárias para que o produtor, cada um possa pesar os prós e os contras, a tarefa de cada um dos segmentos dentro desse trabalho, e é muito claro dentro da proposta do plano que as ações, no momento em que caminhar a condição de livre com vacinação para livre sem vacinação, a responsabilidade das ações são muito maiores dos poderes públicos, federal e estadual, do que do produtor. Hoje é o inverso, hoje é o produtor que tem mais responsabilidade no programa, isso se inverte. Os investimentos que esses governos têm que fazer também vão ser maiores, então o papel que a CNA está desenvolvendo nesse momento é levar toda essa informação a todos os produtores. Nós vamos discutir esse assunto e apresentar essa proposta nas 27 unidades da federação, para colher qual é a verdadeira posição do produtor brasileiro, do pecuarista brasileiro. E essa verdadeira posição do pecuarista brasileiro é que vai ser levada ao Ministério da Agricultura, tá? Como eco. A CNA foi chamada pelo Ministério da Agricultura para ser a interlocutora com seus pares. Então, através das federações, através dos sindicatos rurais patronais, nós iremos fazer chegar essa informação a todos os produtores e colher a opinião do produtor e levar ao Ministério. Isso quer dizer que essa proposta já apresentada pode sofrer alterações ao longo desse espaço? Com certeza absoluta. Um dos objetivos desse trabalho é colher essas possíveis alterações, transformar isso num documento único do sistema CNA e entregar ao Ministério da Agricultura e lutar pelas alterações caso o sistema entenda que precisam acontecê-las.
Atenção, destaque para a previsão do tempo, e essa vai para a região sul do país, onde já teve muito frio, passou por chuva e agora a tendência são de dias um pouco mais secos. Para saber então ao certo como deve se comportar o clima, Juliana Rezende da Somar Meteorologia tem detalhes. A região sul segue recebendo pancadas de chuvas expressivas no decorrer dos próximos dias e segue mantendo condições climáticas favoráveis para o crescimento dos pastos. Os índices de umidade já estão elevados nos 3 estados da região, onde na faixa leste a umidade alcança até 80% e na faixa oeste, nas áreas em rosa, os índices de umidade ficam em torno de 100%. E no decorrer dos próximos 5 dias, agora as chuvas mais expressivas se concentram principalmente no Paraná, na faixa oeste, no norte e ainda no litoral, onde pode chover acumulados de até 30 milímetros. Nas áreas restantes do Paraná, de Santa Catarina e ainda no noroeste do Rio Grande do Sul, as chuvas ainda seguem se espalhando, mas são pancadas de menor intensidade. Na metade sul gaúcha, não há expectativa de chuva e o tempo segue mais seco. Ao longo do segundo período é onde as chuvas voltam com mais força na região. Agora, os acumulados podem alcançar até 70 milímetros no norte gaúcho, na faixa oeste de Santa Catarina e ainda no sudoeste do estado do Paraná. Mas segue chovendo de forma abrangente nos 3 estados da região e com altos volumes de água também. Na maior parte do Rio Grande do Sul, principalmente na faixa oeste, os acumulados ainda podem ocorrer até 50 milímetros. No decorrer do terceiro período, as chuvas seguem se espalhando pela maior parte da região sul, mas agora perdem um pouco mais de força. Os maiores acumulados não devem passar de 30 milímetros na maior parte dos 3 estados, segue mantendo os índices de umidade elevados na maior parte da região sul e beneficiando o crescimento dos pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. Daqui a pouquinho você acompanha outra previsão para uma outra produção região brasileira. Por aqui é hora de intervalo comercial, né, Antônio? Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão de São Paulo, que traz para a gente informações da AgriShow 2017, que começou ontem. Daqui a pouquinho, informações. 8h47 pelo horário de Brasília. Se você está sintonizando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao programa Bom Dia Produtor. E agora, informações para te deixar atualizado na sua tomada de decisão, porque para essa semana o foco é a votação em relação à reforma da Previdência. E será que isso altera a movimentação do mercado financeiro? É isso que vamos saber com o Brasil Bolsa Balcão, com Walter Puga Júnior. Muito bom dia. Vamos saber então, tem alguma alteração? O que você visualiza para essa semana decisiva da votação, Puga? Bom dia a você, Elaine, bom dia a todos. Bom, o que nós temos é uma preocupação generalizada no mercado com a votação desse parecer sobre a reforma da Previdência naquela comissão especial da Câmara dos Deputados. Esse será o principal foco dos mercados nesta semana no Brasil, depois da greve geral na última sexta-feira e, lógico, o feriado de 1º de maio ontem, né? Agora, vamos resumir. O governo quer concluir a votação da comissão até quinta-feira para evitar novas mudanças. E sua expectativa é de que até julho a proposta tenha passado pelo plenário da Câmara e também do Senado. Então, até julho teremos uma alteração, né? Líderes de partidos da base aliada, no entanto, dizem que a previsão mais realista para a votação da reforma da Previdência é só concluir a votação na semana que vem, ou seja, ela seria adiada para a semana que vem, porque precisam os deputados de mais tempo para negociar o texto final da reforma da Previdência. Bom, o governo já monitorou as manifestações da última sexta-feira, manifestação dos trabalhadores, a percepção de analistas, pelo menos analistas ouvidos por algumas agências de notícias, de que as reformas saíram vivas desses protestos, ou seja, não houve uma clara predisposição a recusar a reforma na Previdência. Mas a adesão à greve também não pode ser menosprezada, né? As centrais sindicais devem continuar pressionando os senadores lá em Brasília e em suas bases eleitorais para tentar, de alguma maneira, uma reforma trabalhista que não seja, vamos dizer assim, tão agressiva na visão dos sindicalistas. Bom, há também a possibilidade de uma greve geral de 2 dias de duração se o governo não negociar aí novas concessões. Tudo isso está no radar dos operadores de mercado. Por isso, algum tumulto, alguma oscilação, tanto com o dólar como com a Bolsa, pode ocorrer em função desses problemas. Agora, enquanto aqui começamos
os negócios nesta semana com preocupação em relação à reforma da Previdência, lá fora o mercado mostra algum tom positivo nas negociações, viu? Exceção a Bolsa de Xangai, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, é o que você confere comigo agora na tela do seu televisor. Na Ásia, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio tem alta de 0,70%, Hong Kong tem o índice Hang Seng com alta de 0,33%, exceção a Xangai, que teve uma queda de 0,40%, e Shenzhen, que teve praticamente estabilidade. Seul também vem em alta, alta de 0,65%. Bolsas em alta na Ásia e o que ocorre na Europa? Bom, na Europa, depois que o petróleo, nesta manhã, começava a avançar, há uma preocupação com a oferta de petróleo no mercado internacional, portanto, há uma alta no mercado internacional. O que preocupa agora são as eleições na França, porque a ultradireitista Marine Le Pen avança sobre o seu oponente Macron, né? Eles vão ao segundo turno agora e a perspectiva agora é de que a ultradireitista Marine Le Pen ganhe as eleições. Ela defende a retirada da França do mercado comum europeu. Portanto, há preocupação no mercado. E veja o comportamento nas principais bolsas da Europa agora. Diante de algumas perspectivas de eleição na França, você tem na Europa, nesse momento, as operações com Frankfurt em alta de 0,14%, Londres alta de 0,42%, Paris alta de 0,42% também, Madrid sobe mais, sobe 0,78% e Milão tem alta de 0,47%. Bom, perspectiva de alta lá indica perspectiva de alta também nas bolsas de Nova York. O Wall Street deve terminar o dia hoje em alta, caso continue essa tendência de alta, tanto na Ásia como na Europa. Isso deve contaminar também o mercado americano. Agora, aqui no Brasil, o que nós tivemos na véspera desse final de semana prolongado aí, com greve na sexta-feira, um pregão majoritariamente positivo, mas tivemos uma greve que, em geral, não assustou o mercado. A Bolsa acabou subindo. Veja a pontuação da nossa Bolsa. Em dia de greve geral, a Bolsa subiu para 65.403 pontos, ganhou 1,12%. Né? As ações da Vale chegaram a subir 2,5%. As ações da Petrobras subiram pelo menos 1,12%. Petrobras 4 subiu quase 1,80%. Então tivemos um mercado em alta. E o dólar? O dólar encerrava negociações na última sexta-feira, dia da greve geral, tumultuada em São Paulo, com este valor que você tem no painel. Acompanhe comigo. O dólar na sexta-feira, dia de greve, a 13,17 mais 50, recuou 0,25%. É esperar a retomada das negociações daqui a pouco para sentir se o mercado recua um pouco, ainda mais, no dólar, caindo para a faixa de 13,16, que é o que se espera hoje, e a Bolsa continue com números próximos da estabilidade. Vai depender do que ocorrer nos debates da Câmara Federal em relação à reforma da Previdência. A influência externa hoje não é tão forte como foi na última sexta-feira. Eu encerro por aqui essa minha primeira participação, Elaine, mas eu volto já já. Nós vamos falar sobre valor bruto de produção. Agora é com você. Muito obrigada, Walter Pulga Júnior. Lembrando que acontece lá fora, influencia diretamente nos nossos negócios aqui no Brasil. E de São Paulo, seguimos para Uberaba, né, Antônio? É isso mesmo, Elaine. Destaque agora é para a 83ª edição da Expo Zebu 2017. Desde o último sábado, você acompanha aqui pelo canal do Boi muita informação sobre esse que é um dos maiores eventos do Brasil e com certeza é a maior exposição zebuína do mundo. Quem está nesse momento em Uberaba, Minas Gerais, é Daniel de Paula, que fala pra gente sobre os destaques para hoje, terça-feira. Daniel, bom dia. O que vai acontecer hoje por aí? Bom dia Antônio, bom dia a todos que estão acompanhando esta edição do Bom Dia Produtor. Recebo aqui com a gente, já aqui na beira deste solo sagrado, como a gente costuma chamar, né, do Zebu, a pista, o recinto de avaliação de raças zebuínas, como foi inaugurado no último domingo, para o início do julgamento deste ano da Expo Zebu, a pista Torres Homem Rodrigues da Cunha. Eu estou ao lado do superintendente técnico da ABCZ. O Josaquian veio agora para cá, porque tem uma agenda tão extensa, talvez tão grande quanto a do presidente Arnaldo, mas ele está aqui porque é realmente uma... Quando a gente lembra da ABCZ, a gente lembra do Josaquian e da importância que tem o trabalho de toda a equipe aqui da ABCZ,
para o que a gente vê na dimensão da pecuária brasileira, como a gente tem mostrado nas matérias que inclusive passaram agora há pouco aí no Bom Dia Produtor. E tudo começa aqui com a referência que os criadores de todas as raças que aqui estão, de carne, de leite, para poder levar para o campo, para espalhar isso, multiplicar isso. Essa referência é importante, por isso o julgamento a gente vê todos os anos um esmero muito grande, né, Josaquian? E tá bonito ainda, apesar de termos uma organização que não está lotando ainda a pista, mas já vai lotar hoje à tarde, é bonito de ver, né? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, Daniel, bom dia a todos. Realmente, os julgamentos, né, eles são... esse ano a gente está com uma modalidade diferente. A gente está resgatando um pouco a parte didática do julgamento através desse modelo, né, que agora é um jurado titular e assistente. Então a gente costuma dizer que esse modelo de julgamento ele tem mais identidade. Então o jurado pode explorar mais os pontos, pode criar uma linha de raciocínio mais personalizada. E isso ajuda, né, quem está vendo a acompanhar, entender, se posicionar, né? Então a gente alterou esse processo. O modelo que até o ano passado vigorava aqui era de 3 jurados para uma raça que tivesse acima de 80 animais, e a gente 300 animais, perdão. E a partir dali era uma indicação conjunta dos jurados, e hoje, como ele disse, voltou a termos um jurado. E o assistente é também um jurado, quer dizer, não é mais um estágio que alguém vem cumprir junto com cada jurado. E a indicação é dos criadores. Como é que foi essa decisão? Porque antigamente a BCZ indicava o colégio de jurados, enfim. E agora o criador é que indica. E indica 2 nomes de peso. A gente tem raças aí que tem caras conhecidíssimos, né? Com certeza. Então, a indicação dos jurados foi feita pelos expositores, né, no momento da inscrição. E aí a gente seguiu o critério regulamentar, que era escolher os mais votados da raça de maior volume até a raça de menor volume. E voltávamos fazendo com o jurado assistente o mesmo raciocínio. Mas mesmo assim, Daniel, nós respeitamos a relação que existia antes com as associações promocionais, que existiam algumas regras. O jurado que julgou nos 45 dias anteriores não pode repetir, então nós fizemos isso. Na verdade, na prática, acabou não ocorrendo esses conflitos, mas nós respeitamos essas 2 condições, né? A indicação e aquelas regras pré-existentes. O número de animais, ele, independente de crescer ou diminuir, a gente percebe, Josaquian, um padrão muito grande. E alguns deles, a gente tem, por exemplo, o julgamento de conformação frigorífica, que é o objetivo final, no caso dos animais zebuínos, que serão destinados ao corte. E isso é também uma outra busca que a gente já tinha intrínseco nos animais que são selecionados para poder produzir, fazer as progênies que vão fazer carne no campo. E é uma novidade que acaba incentivando as pessoas a identificarem isso em casa para trazer aqui, né? Exatamente. Esse concurso modelo frigorífico foi uma ideia que foi trazida pelo diretor da área técnica, o Valdeci Marim. Ele tem, além dessa questão da abordagem, que realmente ela é genérica, né? Nas raças de corte a gente está trabalhando com os animais com conformação frigorífica, mas esses animais precisam ter avaliação genética num programa oficial e ser no máximo top 20%. Então eles combinam simultaneamente a conformação e a avaliação genética, que foi uma grande, um conceito importante, né, que foi resgatado e a gente está formatando, é o primeiro ano, vamos ver como vai se comportar aí na pista. E aí, voltando agora para o leite, como é que está sendo a repercussão dessa novidade desse ano, que foi o leite da fazenda, que ainda vai ser divulgado? Imagino que está todo mundo coçando a língua e as orelhas para poder saber quem ganhou. Esse que é talvez o mais próximo do que os criadores têm para o dia a dia deles na produção de leite, que é um julgamento de produção de leite de fazenda, que chegam os dados aqui, independente do que está acontecendo nesse momento no pavilhão, nos pavilhões 38 e 39, com o concurso leiteiro, que terá o seu resultado divulgado amanhã à tarde. É uma novidade interessante essa, cada vez mais dentro daquilo que a BCZ prega, que é funcionalidade. Exatamente, o concurso leiteiro de fazenda, ele tem exatamente isso que você disse, uma proposta de aferir a produção num sistema mais próximo do sistema comercial, né? De forma que você possa fazer uma transposição aí das informações de uma forma mais direta. Logicamente que o concurso leiteiro tradicional, que está sendo realizado, como você mencionou, ele é importante porque ele revela o potencial máximo, né, dos animais, o potencial genético máximo dos animais. E, obviamente, que isso, às vezes, não pode não se replicar da mesma forma num sistema de produção convencional. Então, eles se complementam, né? Um valida o outro, e amanhã nós vamos ter os resultados aí de ambos, o concurso tradicional e o concurso leiteiro de fazenda.
E aí nós vamos ter aqui uma festa muito grande, porque o leite é sempre importantíssimo. Nós temos no concurso leiteiro tradicional, aqui dentro da BCZ, 65 fêmeas das raças Gia Leiteiro, da raça Guzolando, do Guzerá e também da raça Cindy. Na pista de julgamentos nós teremos o Gia Leiteiro hoje à tarde. Aliás, a pista já está começando a encher, né? Foi bem direcionado a agenda aqui, foi bem feita. Ontem tivemos o Nelore pré-classificação, hoje ele continua na pista. Agora de manhã estreia o Tabapuã, que vem de uma noite fantástica com o leilão peso pesado. Daqui a pouquinho as médias, as notícias desse leilão. Já está na pista. E para falar ainda sobre jurados, no Nelore estão julgando, neste momento, o Lopes Cansado e também o nosso João Grandão. João Faria está lá junto com ele como auxiliar. E aqui no Tabapuã começou agora o julgamento da progênie de mãe, com os jurados William Curifilho, nosso Willinho, e na assessoria dele, o conjunto a ele, está também o nosso Marcelo Toledo. São dois jurados também de bastante importância, dividindo essa responsabilidade, e a gente vai produzir um pouco mais a respeito disso, né, e dissecar um pouquinho mais esse assunto, que é sempre muito importante. Eu vou agradecer ao Josaquian, o superintendente técnico da BCZ, vai voltar na nossa programação ainda. Apesar de ser difícil, é um cara sempre parceiro nosso, sempre que a gente precisa de notícia, ou de uma opinião, ou de um esclarecimento, está aqui o Josaquian sempre com a gente, mandando ver e colocando a transparência da BCZ para todo o Brasil neste microfone aqui do Canal do Boi. Obrigado, Josaquian. Antônio, toca daí, daqui a pouquinho eu volto. Mais informações desta 83ª edição da Expo Zebu aqui em Uberaba. Daqui a pouquinho teremos mais informações da Expo Zebu 2017. Quem está por lá é Daniel de Paula, que vai trazer para a gente informações com relação ao dia de hoje. Fique por aqui. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. Vamos agora acompanhar a evolução das negociações do mercado financeiro nacional nesta manhã de terça-feira com o Walter Puga, direto da B3, Brasil Bolsa Balcão. Como estão as negociações, Puga, nessa manhã de terça-feira? Bom dia. Bom dia, bom, você acompanha comigo agora, Antônio, o que ocorre no mercado do café. Lembrando que na última sexta-feira, enquanto tínhamos algum tumulto no Brasil, notadamente tumulto nas grandes capitais, o mercado trabalhava com café em alta de mais de 3% lá fora, né? O que ocorre aqui não foi muito diferente também, perspectiva de alta para o café. Agora, café negociado nas principais praças comercializadoras, veja, o CPEA apurava, considerando aí São Paulo, café arábica tipo 6 duro para melhor entrega em São Paulo, R$ 457,68 a saca. Uma alta, né? Uma alta de 1,25%, o que diminui a perda do café no mês de abril. Então, o mês encerrou com queda para o café, mas a queda não é mais aquela queda acentuada de quase 5%, e sim uma queda na faixa de 3,70%. Café robusta, negociado no Espírito Santo, encerrava o mês de abril com forte baixa mesmo, baixa de quase 11%, é o que você confere no indicador do CPEA, porque café robusta, negociado no Espírito Santo, em média, encerrava na última sexta-feira a R$ 391,10 a saca, devolveu boa parte dos ganhos que obteve durante os últimos meses, em função de uma oferta muito restrita. Agora, nesse momento, o que acontece na Bolsa de Nova York, você tem na tela do seu televisor. Agora, 9h14, horário de Brasília. Veja, lá no mercado americano, nós temos café arábica agora, com perspectiva de queda, apenas o vencimento mais curto tem alta, maio a $1,33 por libra peso, sobe 0,14%, mas os demais contratos, julho cai para $1,35, setembro a $1,37, dezembro a $1,41 por libra peso. Então o café tende ao movimento de baixa lá, o que pode influenciar o mercado aqui. Os primeiros negócios aqui nesta terça-feira, depois do feriado de ontem, né? Veja, nós temos agora os negócios realizados aqui, temos, nosso diretor de TV mostra para você, aqui na BMF Bovespa, café arábica negociado na BMF Bovespa, opera agora com esses valores que você tem no painel. O mercado trabalha com alta, né? Alta de 4,45%, volta a $164,35 a saco, café para setembro, né? Então, o café para setembro tem forte recuperação nos últimos negócios, mercado aqui, mercado brasileiro. E o que acontece em outros mercados, né? Depois desse dia de greve na sexta-feira, final de semana, feriado na segunda? Bom, vamos ver como o mercado do boi gordo se comporta. Mas o fato é que na sexta-feira o mercado físico do boi gordo encerrava a semana sem grandes novidades. São Paulo ainda na faixa de R$ 141,00 arroba, Mato Grosso do Sul 130, Minas Gerais arroba 134, Goiás R$ 127,00 arroba. Dados de safras e mercado. No Mato Grosso, R$ 126,00 arroba. Agora, o CPEA constatava na sexta-feira, na média apurada, uma leve recuperação para boi gordo. Veja, no interior de São Paulo, em média, boi gordo era negociado a R$ 139,00
139,10 arroba, uma leve alta de 0,05%, consolidando aí o valor acima de R$ 139 a arroba. Termina o mês, portanto, indicador boi gordo do CPEA com queda, mas uma queda mais leve de 0,37%. Chegou a perder mais durante o mês de abril, mas recuou menos, né? Recuou, mas recuou menos no final do mês. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul também encerra com forte baixa de quase 2,90% no mês de abril. No último dia de negociação, cotação estável no Mato Grosso do Sul, bezerro em média R$ 1.101,81 por arroba, ou seja, por cabeça, ou seja, sem grandes alterações, como é possível ver no gráfico que você tem na tela do seu televisor com os números do CPEA. Recuou até o dia 26, uma leve recuperação no dia 27 e se manteve em 27 e 28 a média de negócios para bezerro no Mato Grosso do Sul. Agora, o que acontece aqui na BMF Bovespa? Depois de uma sexta-feira tumultuada, veja o que acontece agora no mercado futuro do boi gordo. Aqui os contratos futuros do boi gordo operam agora com alta. O contrato de abril encerrou na sexta-feira a R$ 138,45 a arroba. Mas o contrato de maio encerrou a R$ 135,44. Agora sobe de novo, sobe 0,71%. O último negócio com boi gordo para maio deste ano, R$ 136,40 a arroba. Contrato de junho encerrava na sexta-feira a R$ 136,73 arroba. E o contrato de outubro de R$ 139,25 agora sobe também, sobe para R$ 139,70 arroba. Então, recuperação para boi gordo neste momento. Os preços estão em alta, viu? Eu volto com vocês em Campo Grande. As informações, Walter Puga volta amanhã, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, com as informações do mercado financeiro nacional e internacional. E agora nós temos informações de Uberaba, é isso, Elaine? É isso mesmo, para encerrar essa edição, a gente vai voltar então a falar com o Daniel de Paula, porque Expo Zebu tem mais novidades. Tá certo, e nessa última participação do dia aqui no Bom Dia Produtor, vamos voltar novamente ao maior evento zebuíno do mundo, falar com o Daniel de Paula, porque nós vamos encerrar essa edição direto de Uberaba, porque eu tenho certeza que ele tem muito mais informações. O dia tá só começando, né, Daniel? É isso mesmo, está só começando num clima bem gostoso. Apesar de vez em quando bater uma rajada de vento aqui, que por incrível que pareça, está até deslocando o repórter que vos fala, mas a verdade é que o clima está uma delícia aqui em Uberaba. A pista começa a encher cada dia mais. Ontem nós tivemos só o Nelore de manhã, de tarde já tivemos o Gil Leiteiro. Nesse momento temos a raça Nelore ainda em julgamento de pré-classificação do lado direito da sua tela. Você vai ver daqui a pouquinho do lado esquerdo as progênies de mãe da raça Tabapuã também desfilando para os jurados que estão trabalhando nesta 83ª Expo Zebu. Hoje à tarde nós teremos 4 raças simultaneamente julgadas aqui na exposição. Vai ficar bonito o cenário e a gente vai mostrar isso ao longo da nossa programação. Eu tenho aqui ao lado agora um dos nossos novos e importantes parceiros que está presente aqui, aliás, há 5 anos, se eu não me engano, 5, 6 anos atrás, depois que a BCZ começou a ceder os espaços físicos fixos também para as empresas incomodato fazerem as suas casas dentro da Meca do Zebu, a Cemex construiu essa beleza que está aqui ao nosso lado. Você vai ver daqui a pouquinho detalhes desse prédio que funciona como a casa Cemex aqui no Parque Fernando Costa. É, Colaquá. Aí está a sede da Cemex, que é nossa nova parceira comercial, que aqui na Expo Zebu este ano está lançando o catálogo nacional do gado de corte. Claro, com a presença muito forte do Zebu, que está aqui dentro, e esse símbolo da Cemex Beef, que está aqui, que é a identificação dos animais de corte, que são destinados ao corte. E aqui com a gente, o gerente nacional, o Chamarelli, está com a gente, Antônio Carlos Chamarelli, que está de olho, obviamente, em tudo aqui. Passei nos pavilhões, vim por aqui, o contato. A verdade é a seguinte, Antônio, cresceu demais o interesse, quer dizer, ela voltou a aparecer com bastante vigor no mercado, a Cemex, de muitos anos para cá, e a organização está enchendo cada vez mais esse catálogo, né? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia. Não, é verdade, né? É um mercado grande, né? O corte, né? E nada mais natural que a Cemex comece a investir mais nesse segmento, que é um segmento que está crescendo ano a ano, em torno de 5% ao ano, crescimento do sêmen de gado de corte, né?
E a gente está focado nesse mercado de ganhar um market share maior e com touros diferenciadores, né? Aqui, quando a gente vê um animal em pista, independente da raça, ele está aqui para ser buscado uma referência que vai servir para a multiplicação de genética, porque o objetivo final de tudo isso é o bife que vocês têm aqui no logotipo com a letra B. E esse animal, ele tem que apresentar números que vocês possam passar para o mercado. Todo mundo está precisando disso. Você falou, a própria Asbia tem investido muito para que vocês, empresas de centrais, né, de inseminação, possam disseminar essa tecnologia cada vez mais dominada no mercado. Mas ainda com campo infinito para crescer, né, Antônio? Sim, o que a gente está vendo na pista, o pessoal vê o indivíduo aqui, lá para trás teve um trabalho muito grande de seleção dentro da fazenda, para escolher esse indivíduo que veio aqui representar cada fazenda, disputar e mostrar o melhoramento genético e comparar com as outras fazendas de seleção, né? Então, e hoje a gente fica muito feliz porque esses animais de pista já são animais também avaliados nos sumários, né? Então, o Nelore é uma raça só, né? Então, com avaliação e pista, a gente consegue unir as duas coisas, né? A pista está chegando mais perto da produção, né? Do animal de campo, de abate, de produzir carne de melhor qualidade, né? A gente tem ainda as fêmeas na pista, né? Porque sempre as raças zebuínas têm o julgamento começando pelas fêmeas, aliás, primeiras damas sempre, não é verdade? E a gente tem, nos julgamentos iniciais, sempre as fêmeas sendo julgadas. Ainda estamos nas bezerras, agora nesse momento nós temos alguns machos do Tabapuã, porque é progênie de mãe, então tem que ter um casal de filhos. Mas logo, logo, ele e todos os componentes da Semex estarão aqui, todo mundo de olho. É igual aquele pessoal que vai ver jogo de futebol para buscar um craque para levar, né? Para a Europa, ou sei lá para onde, ou para a seleção. E a gente tem aqui um cuidado muito grande com isso, e eles, eu tenho certeza que estão aí calibrando os olhos e batendo contato com os criadores para poder rechear ainda mais esse catálogo que vai estar à sua disposição e está aqui na nossa programação muito presente para que você tenha acesso a essa prestação de serviço, Antônio. Exceto o giro, né? O giro leiteiro não começa pelos machos porque o mais importante é a fêmea, no caso. Mas a fêmea no Nelore é importantíssima. Se um touro não tiver mãe, família, então esse acompanhamento de seleção das fêmeas na fazenda e na exposição é muito importante, né? Não é só o pai, a fêmea é importantíssimo como mãe de touros, né? E a gente vai estar aqui a semana toda, Antônio, toda a equipe da Semex vai passar por aqui, Eduardo Feio estava agora há pouco aqui, a Aline trabalhando para coordenar todo esse sistema de comunicação, que está cada vez, eu repito, mais presente aqui na nossa programação, e para nós é muito orgulho tê-los aqui, viu, Antônio? Obrigado. Estaremos sempre abertos aqui para prestar esse serviço e a gente vai estar até o final dessa Copa do Mundo no lugar do Zebuíno com vocês aqui. Obrigado. Estamos aqui juntos também, à disposição para todos. Obrigado a você. Valeu, obrigado. Antônio Carlos Chamarelli, gerente de produtos corte, gerente nacional de corte aqui da Semex, que está com esse catálogo bonito lançado aqui. Você tem imagens ainda da pista. Aqui você tem o William, né? O nosso William Cury Filho julgando ou comentando o julgamento do campeonato progênie de mãe aqui da raça Tabapuã, que estreou na pista nesta manhã de terça-feira. E eu já tenho aqui, falei em gileiteiro, vou trazer um cara aqui que é diretor da BCZ, mas é conhecidíssimo no Brasil todo. Como o titular da Estância Silvânia, né, que tem uma importância muito grande no melhoramento genético e tudo aquilo que o gileiteiro fez ao longo de tantos anos. E o Eduardo Falcão está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre o leite. Ontem à tarde nós tivemos aqui a abertura dos julgamentos do gileiteiro. Nós estamos com um concurso ali das 63 fêmeas, praticamente 70% é gileiteiro. O concurso que teve de fazenda, que foi uma novidade da associação, que eu quero exatamente começar com essa questão, Eduardo. É uma preocupação da BCZ e você, como membro da diretoria, batalha bastante para isso, vocês todos, criadores importantes, que têm influência. E eu acho que a BCZ consegue a cada ano ou a cada evento aproximar mais a necessidade do mercado final, que é o cara que produz e entrega o leite para depois chegar na mão do consumidor, do que vocês produzem lá atrás quando programam um acasalamento, por exemplo. Esse ciclo está cada vez mais fechado e essa novidade da Fazenda é um indicativo disso, né? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Fazia tempo que não falávamos ao vivo, né? Exatamente, muito bom dia a todos. O programa da BCZ, a função da BCZ que a gente discutiu muito nessa diretoria, estamos tentando cada vez mostrar a importância desse produto final, como você falou. Então é a carne e o leite do zebu, estamos aí com a vitrine da carne e do leite, mostrando os benefícios do consumo desses produtos que são produzidos
no Brasil, um país tropical, onde o zebu se adapta muito bem, não tem estresse, não precisa de uso de medicamentos excessivos, não precisa de instalações especiais para produzir, ou seja, é um animal extremamente adaptado. E, da mesma forma, ele produz um alimento de qualidade extrema e que faz muito bem para a saúde dos consumidores. Então, o objetivo é esse. E esse concurso da Fazenda traz uma competição muito saudável, que são entre as vacas com o mesmo manejo, um manejo que se usa em fazendas para produzir leite, com todos comendo o mesmo tipo de alimentação, com base em volumoso, um pouco de concentrado, e elas disputam entre si qual é a que converte mais essa alimentação em leite de uma forma muito saudável. E é o que é a tendência hoje que a gente vê que o mercado quer, o consumidor quer um produto cada vez mais que venha de encontro com isso, com a saúde com a sua saúde, né? Então nós estamos direcionando exatamente isso para atender esse apelo do consumidor. E o zebu se encaixa perfeitamente nessa questão de produção de alimentos saudáveis. Então nós estamos realmente evidenciando isso, mostrando com as vitrines, a repercussão está enorme, a movimentação. Ontem à tarde foram mais de 150 pessoas na vitrine, que é feita praticamente para 50 pessoas. Nós tivemos o triplo da lotação, né? E tanto que vamos repetir hoje o mesmo projeto de ontem, porque realmente foi um sucesso muito grande. E é isso, então a Expo Zebu está aqui para mostrar para todo o público brasileiro, para todos os 30 países que estão representados aqui por pessoas que vieram ao Brasil para participar da Expo Zebu, o que o zebu é capaz de fazer para o ser humano, para o bem do ser humano em sua alimentação. Para falar em gente de todas as partes do Brasil e do mundo, que está todo mundo circulando por aqui, como é que essa ideia do PMGZ Leite, ou PMGZ de uma maneira geral, atingir outros países? Como é que está esse projeto? No que consiste isso e para quando, Eduardo? Como é que está concebido isso? Então, esse projeto ele foi concebido no sentido de auxiliar e impulsionar o desenvolvimento do zebuíno nos países tropicais. A BCZ tem o maior banco de dados do mundo em termos de zebuínos e ela viu uma necessidade, através das interações que a gente tem com outros países, com as outras associações de outros países de criadores, da deficiência que há nesses países em termos de evolução genética, em termos de avaliação genética dos animais. E nós nos propusemos a fazer um trabalho em conjunto para que esses países tivessem, através das suas associações, em parceria com a BCZ, orientações técnicas, o formato de como fazer as avaliações. E então nós estamos agora, dia 5, durante a reunião da FICEBU, trabalhando esse convênio com as associações desses países da América Central, da América do Sul, para que haja essa interação de projetos de desenvolvimento da genética do zebu. Isso vem muito de encontro com aquilo que a gente quer num futuro muito próximo, que é o desenvolvimento muito eficaz da genômica. Porque a gente está aumentando ainda mais essa base de dados que nós temos aqui no Brasil, que já é a maior do mundo, com mais informações de outros países, com um N maior de informações, nós podemos aumentar a confiabilidade da genômica, aumentar a eficácia da genômica e fazer com que nós ganhemos muitos anos com a aplicação dela de uma forma eficaz. Avança demais, né, Eduardo? E o Brasil como referência, todo mundo vem buscar essa referência, está pronto esse trabalho, está em curso esse trabalho, né? Ajuda demais e acelera o ganho do melhoramento genético, né? Imensamente. A genômica faz com que a gente transforme aí um intervalo de gerações do zebu, que é em torno de 10 anos, isso cai para meses. Então, é um ganho assim, imensurável em evolução genética e a gente tem que aplicar isso de qualquer forma o mais rápido possível e quanto mais, é o que eu falei, quanto mais a gente tiver de informações para poder colaborar com a integração dessa genômica, com os resultados de acurácia alta, vai ser excelente. Então esse projeto vem de encontro a isso, é um projeto que é pensado não só no hoje, mas no amanhã também.
E esse amanhã está cada vez mais hoje, porque, na verdade, essa preocupação está em todas as raças. A BCZ está com isso, inclusive para o PMGZ de uma maneira geral, nas raças de corte também. E eu acho que esse vai ser um avanço. Nós podemos ter novidade aí. Já pensou com a Genômica o quanto não vai adiantar para a multiplicação de genética favorável, por exemplo, a beta-caseína 2, que um monte de gente está sendo uma tendência. A gente ainda vai seguir nesse assunto qualquer hora dessa, com o próprio Eduardo, com os membros da BCZ, porque vale a pena a gente ficar de olho nisso, porque essas tendências começam aqui, no trabalho de cabeças que pensam como a do Eduardo e de toda a diretoria da BCZ. Obrigado, Eduardo. Que seja uma ótima Expo Zebu e tenhamos, já está sendo, né? E tenhamos grandes notícias para poder colocar aqui no canal do Boi. Valeu, prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço e estamos aí durante toda a Expo Zebu à disposição das pessoas que quiserem nos visitar e ver realmente essa feira maravilhosa que nós estamos conseguindo fazer com o apoio de todos os parceiros, de toda a população, de todos os criadores que estão presentes aqui. Legal, Braguilo. Eduardo Falcão falando aqui neste finalzinho do Bom Dia Produtor desta terça-feira, dia 2 de maio. Agora pontualmente, 9 da manhã, 30 minutos pelo horário de Brasília. O sol já brilha aqui na pista do Parque de Exposições Fernando Costa, que vai continuar dentro da nossa programação nesta terça-feira. Daqui a pouquinho voltaremos nas agendas de leilões para falar dos eventos que já tivemos e que vamos ter ainda aqui na Expo Zebu, para falarmos ainda mais sobre os assuntos que são pertinentes, não só a esta feira, mas também ao agronegócio brasileiro. Com a imagem do Pavilhão Nacional, símbolo desta meca do Zebu que está aqui atrás da gente, encerramos neste momento o Bom Dia Produtor, que volta amanhã pontualmente às 7 da manhã, pelo horário de Brasília, aqui na programação. Você vai ficar agora com a prestação de serviços da Matsuda e o Brasil inteiro ligado no canal do Boi. A gente volta a qualquer momento. O Bom Dia Produtor, só amanhã. Tchau.